fazendo para melhorar o seu rendimento. As qualidades que um fechador de vendas profissional tem, de entender a diferença entre necessidade e desejo, é fundamental para o nosso fechamento. O fechador de vendas profissional, ele identifica a real necessidade do cliente. Sabem por quê? Porque o cliente tem o costume de mentir para a gente. O cliente mente para o corretor, mas ele não faz isso de maldade, ele faz isso por desconhecimento. Ele chega e diz: o meu desejo, a minha necessidade é uma casa num condomínio fechado. E aí sai o corretor desesperado mostrando todas as casas em condomínio fechado e achando que essa é a necessidade, mas não é. A casa no condomínio fechado é o desejo dele. A necessidade eu tenho que identificar é na conversa, fazendo perguntas e ouvindo o cliente. Ele vai me contar, mas não quando ele diz, eu quero, a minha necessidade é essa. Ele vai mentir para a gente, mas não mente por maldade, mente por desconhecimento. Meus amigos e minhas amigas corretores, o que é importante saber é diferenciar a necessidade. Necessidade é uma coisa que o cliente percebe. Eu viajo muito e a minha família fica sozinha em casa. É claro, eu preciso cuidar da segurança da família desse meu cliente. Não, eu gostaria de morar na cobertura mais alta que tem nessa cidade, porque eu estou ocupando um cargo agora de diretor-presidente da empresa mais importante da cidade. Este cliente, ele não está preocupado com segurança, com preço. Não que ele não esteja preocupado, ele está. Mas o que vai determinar a compra é o atendimento da necessidade dele. E nesse caso do cliente que quer a melhor cobertura, a necessidade dele é o status. Não adianta você mostrar um imóvel que não vai atender a essa necessidade de status, de ser reconhecido como uma pessoa que tenha condições de morar numa cobertura. Por isso, não tem segredo. Dicas que eu dou para você. Tem que perguntar para o cliente, ouvir, deixa o cliente falar. Não vá se atravessando e comentando o que tem, deixa o cliente falar. Ele vai comentar com você a real necessidade. Mas entenda, interpretar a conversa do cliente e dizer, puxa, esse cliente diz que quer cobertura, mas na realidade ele quer status. Ora, eu não tenho essa cobertura que ele quer, mas eu tenho a casa mais bonita de um condomínio fechado. Vou mostrar para ele, porque a cobertura ou a casa no condomínio fechado ou um apartamento são apenas desejos do cliente. O cliente muda um desejo, mas não muda nunca uma necessidade. Identifique a real necessidade do seu cliente. No caso da venda imobiliária, eu vou destacar as 4 mais importantes necessidades que o cliente apresenta. Pode ser segurança, pode ser comodidade, pode ser praticidade ou pode ser o status. E ainda tem a economia, o lucro, porque tem muitos clientes que querem comprar um imóvel apenas para ter lucro. Isso quer dizer, não importa onde vai comprar, não importa a localização, se é imóvel, se é um apartamento ou se é uma casa num condomínio fechado. O que esse cliente que visa lucro quer saber se o rendimento dele vai ser maior com esse imóvel do que no investimento num CDB ou num depósito bancário ou investindo em dólar ou outras carteiras de investimento. Com essas 5 necessidades nós identificamos as necessidades mais importantes de um comprador. Por outro lado, os desejos são identificados pelos imóveis, é cobertura, é um terreno, uma casa num condomínio fechado, numa rua próxima. É eu que tenho que identificar que o desejo que o cliente quer não é a real necessidade dele. Pode ser que ele queira morar próximo da filha, próximo da mãe, próximo do local de trabalho. Por mais que ele diga o que ele quer, a necessidade dele é a comodidade. E a minha necessidade é atender ele de que essa necessidade de comodidade seja atendida. Percebe? Curta a nossa página, se inscreva no nosso canal, faça um comentário, compartilhe e tenha excelentes vendas.